Salve, salve família, aqui é Claudinho Andrade, DDI Podcast, que honra estar mais uma vez aqui entrando no seu lar. Todas as terças, quartas e quintas-feiras, às 20 horas, nós temos um encontro marcado. Se você é novo no canal, se inscreva, compartilhe e comente para que mais vidas possam ser impactadas. Cada convidado que vem aqui transmite uma mensagem que inspira tantas outras vidas. O intuito do DDI Podcast é isso, né? Ser vida em outras vidas. E você já sabe, né? O slogan foram vocês que deram, foram vocês que colocaram. Se é autoridade, esquece, está no DDI Podcast. É você que já veio aqui como nosso convidado, meu muito obrigado. Que o Papai do Céu continue te abençoando. Se você ainda há de vir, o meu muito obrigado antecipadamente. Se inscreve, mais uma vez te peço, compartilha, comenta, para que mais vidas possam ser impactadas. O primeiro episódio parece que foi ontem, né? E hoje já passamos aí das casas de uns 150 episódios. Né? Parece que foi ontem, mas o frio na barriga continua exatamente o mesmo. E hoje nós estamos aqui com uma figura ilustre da cidade de Arapiraca. Já batemos um papo outrora, mas agora está aqui na nossa casa própria. Boa! Estou aqui com ele, Dr. Anderson. O nome você pode até não ter ouvido ainda, mas já ouviu, né? Você que é concurseiro sabe, né? Já esteve lá naquele lugar. Mas a escola, o curso, eu tenho certeza que você já ouviu aí e já viu nas redes sociais ou presencialmente. Grande fundador do curso Estude Antes. Estou aqui com ele. Boa noite, doutor. Boa noite, boa noite. Que honra ter o senhor aqui. Prazer também, né? E agora, né, essa casa belíssima, né? Boa. Tá de parabéns. Coisa boa. Doutor Anderson, a gente já conversou outrora, mas aí eu externo mais uma vez, né, a pergunta ao senhor. Hoje o senhor é advogado, professor e vereador. Vereador também. Boa. Política chama muito minha atenção. Boa. Como é que o senhor faz aí para mesclar aí, né, a vivência em tantas áreas, né? Professor, advogado, vereador, né? Eu costumo dizer que minha vida é igual a bicicleta, né? Se parar, cai. Né? Tem que estar andando, né? Assim. E eu gosto muito, né, de fazer essas atividades diversas, só que cada uma delas tem a devida atenção, entendeu? Onde eu sou vereador, que eu amo minha profissão de vereança, eu tento fazer da melhor forma possível para tentar defender os anseios da população. É um município muito carente, é o município de Manari, Pernambuco, é um município muito carente e o povo lá precisa muito da ajuda política, né? E eu tento fazer o máximo que eu posso para poder ajudar aquela comunidade, que na realidade é a comunidade de minha família, né? Eu sou oriundo de lá, né? Minha família é de lá, a família do meu pai é de lá, a família de minha mãe é de lá, né? Arapiraca é uma cidade que ela me trouxe, vamos dizer assim, ela me trouxe ao mundo com relação ao empresariado, com relação aos concursos, entendeu? Mas as minhas raízes, elas são localizadas em Manari. Então, assim, eu tento ajudar nesse trabalho. E o outro trabalho que você falou, né? É a questão de cuidar de concurseiros, né? De criar concurseiros, né? De ajudar pessoas que querem crescer na vida, também é muito prazeroso, entendeu? E é isso, a gente vai tentando mesclar os dois ambientes, entendeu? E também, por incrível que pareça, eu sou advogado e às vezes tem algumas causas que eu acabo trabalhando, são causas que às vezes as pessoas pedem, não tem muita condição, a gente acaba ajudando, entendeu? Mas também são coisas que eu trabalho com muito empenho. Gosto muito dessa área também, eu acho que a área do direito é uma área linda, maravilhosa. Eu sou formado em direito, tenho especialidade também, e assim, é algo que eu gosto muito de fazer também. Só que quando eu quero fazer algo, paro, foco naquilo dali e acaba saindo tudo bem. Pelo menos por enquanto tá. Vai chegar um momento que eu não vou ter essa possibilidade, essa disposição que eu tenho hoje, mas enquanto a gente vai fazendo o máximo possível. Coisa boa. O curso Estudiantes está no mercado há quantos anos? 11 anos. 11 anos. É isso. O que mudou de antes para agora no ramo do concurso? O nível de dificuldade, né? O nível de dificuldade, né? Cada dia que passa, o concurseiro, ele vai se tornando um profissional do concurso. Porque às vezes ele necessita de uma dedicação, né? Aquela dedicação, ela tem que ser exclusiva. Eu costumo dizer que a pessoa que quer passar no concurso tem que dormir pensando no concurso, amanhecer pensando no concurso, amanhecer pensando no que vai fazer durante o dia em relação ao seu concurso. Pesquisar a banca, resolver questões, qual é a programação que ele vai fazer. Todo dia ele tem que ter algo.
Tem uma menina que passou em medicina que eu vi um depoimento dela muito bonito, que ela disse assim, ela disse que ela foi aprovada em medicina, mas ela disse que o estudo para a medicina era um trabalho que ela tinha. Então, no trabalho, você sabe, no trabalho, tem trabalho que proíbe o uso do celular. Ela não pegava no celular. Ela obedecia uma carga horária, de 8 às 12, almoçava, né, descansava, voltava de 2 às 6, né, não podia sair, porque do trabalho não pode sair, não podia usar o celular, porque do trabalho não pode. Ela considerou aquilo um emprego. E ela fez daquela forma a persistência, a capacidade dela e o foco, né, principalmente o foco, foi que fez com que ela fosse aprovada. Aí, antigamente, não tinha tanta concorrência, não tinha tanta exigência para que você passasse no concurso. Cada ano que passa vai afunilando ainda mais e isso só facilita a vida de quem realmente estuda. Pessoas que estão na carreira de concurseiro por curiosidade, mas não chega com foco, não chega com força de vontade e não faz a coisa fluir, infelizmente, acaba ficando no caminho. O curso Estudiantes tem 11 anos de mercado. Ele é voltado apenas para a área do concurso carreira policial ou tem alguma outra área? Não, primeiramente, a gente trabalha somente com concurseiros. Digo isso porque muitas pessoas ligam para lá perguntando sobre Enem. E a gente não adentrou na área do Enem porque a gente quer manter o foco apenas no segmento, né? Carreiras policiais é o foco da gente. Só que, por exemplo, a gente vai lançar uma turma agora no mês de setembro, uma turma de preparatório básico para concurso público, uma turma de português, matemática, informática, administrativa e constitucional, que são disciplinas básicas que caem em qualquer concurso, né, que não seja da área policial. Também da área policial, mas em outros concursos, como, por exemplo, concurso de professor, concurso de prefeitura, entendeu? E por aí vai. O, existe uma dúvida, né, muito frequente em relação ao concurseiro da carreira policial. Existe muita gente que diz, ó, se você não é vocacionado para tal, não adentre. Se está pensando apenas no dinheiro, não adentre. E aí eu queria que o senhor trouxesse aqui para quem está nos assistindo o que é muito mito e o que é muito verdade disso aí. A pessoa que já chega com uma conversa dessa, acho que não quer ver o bem do próximo, entendeu? Porque você tem que incentivar, né? As pessoas que querem fazer concurso têm que ser incentivadas, né? Eu já vi centenas de casos naquele curso que lá a gente tem centenas de aprovados. E não é uma fala, não é uma numeração esporádica, né? Eu não estou falando por falar. Você vai lá no Instagram da gente, você pode contar um por um, você vai encontrar centenas de aprovados lá, né? Agora sim, cada um tem uma vida e cada vida é diferente. Eu já vi várias pessoas que chegaram lá porque queriam um salário e disseram, não, eu quero salário porque é fácil de passar, é mais fácil de passar numa PM do que passar numa PRF ou do que passar num concurso de carreira judicial. Mas eu não tenho vocação, eu vou lá mais pelo dinheiro. E chegou lá, gostou da coisa, hoje é operacional. Também eu tenho pessoas que tinham aquele sonho, né, de ser polícia desde criança e quando chegou lá, aí acabou, entre aspas, se decepcionando, né, pensou que a coisa era tão fácil quanto e acabou ficando lá mais pelo dinheiro e depois fez um concurso para a justiça, um concurso para altar e saiu. Quer dizer, isso é muito relativo. Você só sabe realmente se é algo que você vai achar bom para sua vida quando você estiver lá dentro, participar de um curso de formação, participar de uma vida militar, que é algo maravilhoso. Para mim mesmo foi algo maravilhoso. Na minha vida mesmo foi vamos dizer assim, a mudança de fase entre a imaturidade, aquele menino que era imaturo, e a fase adulta, né? A maturidade em si. Foi na polícia, não teve outra pessoa não. Existe aí a previsão para concurso no estado de Alagoas nos próximos, não sei se meses ou próximos anos. Como é que surge aí esse calendário de concursos? Primeiro, o governador tem que anunciar alguma coisa, né? Tem governadores como o Renan Filho, que ele fez uma meta de fazer concursos todo ano, fazer uma certa quantidade, né? Tipo, 500 vagas, foi o que ele prometeu. Isso à época. Aí teve a pandemia, deu um atrasado e tudo, mas ele acabou fazendo ainda 3 concursos à época, né? Já esse governador agora, ele ficou um pouquinho atrás com relação a isso, né? Veio, vamos dizer assim, falar em concurso no penúltimo ano de mandato, né? Aí ele começou a tocar nesses assuntos, aí a gente já começa a abrir turma, porque como você me perguntou, por que estudantes, né? Porque a Boa! gente tem que estudar antes, né? Assim,
Então, quando o governador falou que iria ter concurso, geralmente esses governadores, quando não fazem concurso durante o mandato, eles costumam lançar edital no ano da eleição, no início do ano, para ter uma provazinha ali perto de março, abril, maio, entendeu? É mais ou menos essa, eu acho que é isso que ele está querendo fazer. Também para não sair do mandato dele sem nenhum concurso, porque vai ser um dos poucos governadores que passou 4 anos no mandato, no poder e não fez nenhum concurso, né? Aí agora não, agora ele está querendo lançar, e não concurso não só na área de PM, mas na área de Polícia Civil, Polícia Penal também. Polícia Penal é um bom concurso. Muita gente fala de Polícia Penal. Diz que é um concurso que não é bom, porque é um concurso que o pessoal tem um certo perigo, né? Mas assim, quem é policial penal sabe. Eu tenho alguns alunos lá que passaram em 2021 para Polícia Militar e Polícia Penal. E hoje estão trabalhando na Polícia Penal. Aí você diz, por quê? Porque eles querem ser agente penitenciário, né, que é o antigo nome, né? Porque é o seguinte, você ganha periculosidade, um adicional, né? Parece que é 30%. O salário é bem maior do que o salário de polícia, né? Para quem está iniciando a carreira. Você tem uma escala boa, escala de 1/4, porte de arma, né? E assim, a polícia penal, ela tem um serviço terceirizado. E o pessoal que trabalha como terceirizado, eles fazem, vamos dizer assim, o trabalho mais grosso, entendeu? E sobra mais para o pessoal que é efetivado, né? Que é efetivo, sobra mais deslocamento de preso, algumas coisas lá. Então, assim, é um trabalho mais leve, entendeu? O salário é bem melhor do que o do soldado inicial, né? Porte de arma, a escala é de 1/4, na polícia geralmente é 1/3, entendeu? Então, assim, tem muita gente que escolhe. E muita gente não dá atenção a esse concurso, né? Aí eu já estou dando a dica. Boa. O Né? senhor, como professor e como fundador de um curso preparatório para carreiras policiais, qual é o tempo ideal aí para quem almeja uma carreira policial em estudos? Quanto tempo? Quantos meses? Não tem um tempo determinado. Eu já vi várias pessoas lá com 3, 4, 5 anos que tenta e vem passar com esse tempo. E eu vi lá gente que entrou há pouco tempo. E eu sou muito amigo de 2 irmãos. Quem eu falar aqui alguma coisa, é porque eu sou muito amigo e eu sei que eles Boa. vão permitir. Tem 2 irmãos lá no Peleve, né? O Santos e o Celestino, né? Santos e o Celestino. O Santos, Celestino. O Santos é o Jonathan, né? Mais velho, há muito tempo, né? Estudando. Ele era vigilante lá em Craíbas e muito tempo estudando. Levou o irmão mais novo, o irmão com 18 anos, né? Novinho e tal, dava na UFAL, disse, não, vamos lá estudar e tal. Beleza. Mas pouquinho tempo que ele pensou assim, não, vou levar meu irmão, vai ter uma certa experiência, né? Vai pegar experiência em concurso. O Santos eu sabia que ele passava, porque ele estava num patamar muito bom. Mas o irmão dele foi aprovado e tirou até uma nota um pouco maior que a dele. Então, assim, isso é muito relativo. Agora vai dar atenção que você dá, porque estudar para concurso é igual à academia, é a mesma coisa. Se você malhar só no sábado ou no domingo, você não vai ganhar massa muscular. Você tem que malhar, nem que seja 1 horinha, mas todo dia. Porque se você passar o dia todo na academia, final de semana, não vai dar. A mesma coisa é o concurseiro. Se você estudar só sábado e domingo o dia todinho, não é a mesma coisa que você estudar 1 ou 2 horinhas por dia. Porque a frequência, a constância é que dá a consistência para que o aluno seja aprovado. Entendeu? E aí é a mesma metodologia. Às vezes o aluno passa muito tempo estudando para o concurso, mas você não sabe como é a vida dele. E às vezes ele deixa para estudar em alguns momentos mais oportunos, enfim. E tem gente que entra, aí começa a estudar todo dia, começa a seguir um cronograma, começa a fazer algo de interessante e passa de cara. Isso é muito relativo isso aí. Coisa boa. O estudiante, o senhor é professor de português, quais são os erros mais comuns que alunos costumam fazer, ou a sociedade em si, não, esses erros são gritantes de português. De erros, é. Você quer saber, assim, tipo, erros comuns do dia a dia, no geral, ou erros comuns em prova de concurso? Primeiro você fala do geral, depois em concurso. Ah, é. Tem muitos erros de português que são cometidos no dia a dia, entendeu? Boa. Principalmente na regência verbal. Vou dar um exemplo básico. Muita gente fala, João namora com Maria, meu amigo namora com fulana. Não é com. Quem namora, namora alguém. Não se namora com alguém. Então, o certo é você dizer João namora Maria. E não João namora com Maria. É errado isso aí, entendeu?
Outro verbo muito frequente, assim, tem muito erro frequente, é o verbo preferir. Porque tem gente que fala, eu prefiro isso do que aquilo, prefiro português do que matemática. E tem gente que diz mais assim, eu prefiro muito mais português do que matemática. Aí complica. O certo é você dizer, eu prefiro algo a algo. Ele é um verbo transitivo direto e indireto e pede a preposição a na regência do indireto. Então, você falaria assim, eu prefiro português a matemática. Eu prefiro chocolate a morangos. Só para terminar, tem outro verbo também que é muito interessante, que é o verbo assistir, que muita gente fala, eu assisti o jogo do Flamengo, eu assisti o jogo do Asa. Quem assiste no sentido de ver, assiste a. Então, se você colocar o verbo assistir no sentido de ver, você tem que colocar a preposição a. Eu assisti ao jogo, eu assisti ao filme. E se você for assistir a novela ou a série, tem que colocar a crase. Rapaz, coisa Entendeu? boa. Você Isso que é tá do nos dia a dia, assistindo né? aí, ó. Isso é do dia a dia, né? Nas provas de Aí concurso? erro de prova, aí você tem que se matricular, tem que ir lá no concurso, né? Tem que ir lá no curso, se matricular, né? Pagar, receber material, ter aula com a gente. Aí a gente explica melhor essa situação. Boa. Falando sobre o curso Estudiantes, qual é a metodologia de ensino utilizada pelos estudiantes? Olha, a gente não tem muita invenção, né? A gente não tem muita invenção. A gente trabalha na metodologia já há anos, que vem dando certo, né? A gente explica o conteúdo, lança questões na aula, questão de fixação, entendeu? A gente também faz simulados, é algo que vem sendo trabalhado da melhor forma. Só que é o seguinte, o que é que a gente faz lá? Eu vou falar por língua portuguesa. Língua portuguesa, o conteúdo programático é o ensino médio praticamente todo. Então, são 3 anos de língua portuguesa que você tem que ensinar para o aluno que é concurseiro. Aí, o que é que eu faço? Eu faço o seguinte, concurso da Polícia Militar de Alagoas, banca CESP. O que é que eu faço? Eu, como professor, vou lá, pesquiso a banca. Quais são os assuntos que estão caindo mais nesses últimos certames? Aí eu pego 10, 15 últimas provas, aí vou olhar lá as questões de português. Vem caindo muito concordância, vem caindo muito a questão da regência, vem caindo muito também acentuação gráfica. Aí eu pego aqueles assuntos, coloco eles com mais frequência, entendeu como é? Dou mais atenção àqueles assuntos em sala de aula. É isso que nossos professores fazem. A gente pesquisa a banca, vê o que, vamos dizer assim, a gente facilita a vida do aluno. Geralmente, quando tem a prova, muito do que a gente passa, né? Principalmente nos aulões de véspera, cai. Eu tenho até uma postagem no Instagram da gente que fala sobre depoimento de alunos que fizeram a prova da Polícia Militar de Sergipe. E eu vi várias provas falando sobre a preposição para com indicação semântica de finalidade. Quando chegou lá, o aluno olhou, estava lá. Quando foi em 2021, eu disse, olha pessoal, se cair uma questão da acentuação gráfica, vai cair ou proparoxítona ou cair paroxítona terminada de tom crescente, que também tem a ver com a proparoxítona eventual. Quando chegou na prova, proparoxítona. E tem várias regras de acentuação. E por que é que a gente acaba acertando dessa forma? Não é porque a gente eu sou o melhor. Não é isso, é porque a gente pesquisa. É muito simples. Todo aluno ele tem que pesquisar a banca. Eu costumo dizer que o aluno concurseiro ele tem que fazer, por exemplo, numa paquera, o adolescente, né, numa paquera. O que é que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, se ele chegar, tá paquerando uma moça, ele quer dar um presente a ela, ele pode chegar e dizer assim, olha, eu vou mandar um chocolate para ela. E se ela for diabética? Né? O que é que ele tem que fazer? Uma amiga dela, ô moça, você é amiga de fulano? Eu tô querendo muito, tipo, presenteá-la com alguma coisa, mas eu não conheço direito. Do que é que ela gosta? Ela gosta disso, 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 disso daqui. Aí o cara pesquisa, compra o presente, aí vai mandar. Aí ela, meu Deus, eu amo isso daí. Quer dizer, ele fez a pesquisa, ele teve o trabalho de fazer isso, né? Isso dá um resultado bem maior. A mesma coisa é no concurso. Tem gente que pega um livro de administrativo, que é dessa grossura aqui, aí vai estudar para uma prova de polícia militar, são 10 assuntos de administrativo, aí vai ler o livro todinho de direito administrativo, sendo que são poucas questões da administrativo que caem lá. Na outra foram 10 questões, né, para um montante de 120. O que é que ele deveria fazer? Pegar as últimas provas de administrativo da banca, pesquisar cada uma delas e saber o que é que mais cai. Por quê?
Porque ele vai saber que tem assuntos que nem cobrados são, né? Então ele vai esquecer um pouco aqueles assuntos e tentar focar nos outros. Porque todos os assuntos da prova de concurso dá uns 3 ou 4 ou 5 vademecum da vida, que é dessa grossura. Só que você tem que canalizar, filtrar e focar naquilo que você filtrou. E apostar naquilo. Aí, no dia da prova, a pessoa vê se a aposta foi boa ou não. É nessa situação que a gente trabalha. A gente trabalha focando, pesquisando bem direitinho, passando para os alunos a nata. E o aluno chega lá e, graças a Deus, vem dando certo. Vem dando certo. A gente tem bons professores lá. O material da gente é muito direcionado. Assim, a gente faz. É um trabalho que eu faço. Quando eu vejo o resultado, eu acho aquilo lindo. Porque, assim, o aluno foi lá, ajudou financeiramente, né? Tudo isso é bom. Só que quando você vê a mudança de vida do aluno, quando você vê que aquela pessoa que brincava com você lá hoje é policial, né? Está fardado, está servindo, está gostando do que faz, né? Aí você fica satisfeito. Eu fico muito satisfeito com isso. Coisa boa. Existem alguns estados que abrem concurso para a carreira policial. Dentre os que abrem concurso, eu não sei se esse é o termo ideal, mas qual que é mais difícil e qual que é mais razoável aí para acertos de questões? Dentre os estados aqui no Nordeste. Não, mas você está falando de quê? De Carreira polícia policial, militar? polícia militar. Polícia militar. Polícia militar é o seguinte. É, eu vou tentar explicar para você. Quem mais, onde o salário é maior, a concorrência é maior. Onde o salário é maior, a concorrência é maior. Entendeu? Porque assim, vamos lá. Tem estados que o salário é menor, porém a oferta de vaga é maior. Vou dar um exemplo básico, Pernambuco. Pernambuco, a oferta de vaga lá é muito grande, só que a questão salarial de lá é um pouco abaixo do que é Alagoas. O que é que muitos alunos fazem? Vão lá a Pernambuco, fazem a prova, como lá chama muito, eles vão, aí são aprovados, aí depois querem voltar para cá. Alagoas hoje é um dos estados no Nordeste que tem os melhores salários de polícia militar hoje. Bahia é um dos piores, né? Agora, Bahia oferece muita vaga. Eu até costumo dizer assim, né? Você tenta em todas as polícias, se não der certo, Bahia. Porque lá são, por exemplo, o próximo concurso agora terá 5.000 vagas. Aí são 5.000 vagas. Se forem 3 vezes, né, para o teste difícil, vão 15.000 pessoas fazer o TAF. É gente, né? Aí, assim, para você, um aluno que vem estudando para concurso, estuda um edital da PMBA, que não é um edital tão difícil, é um edital bacana. E 15.000 pessoas disputar. Se você não for, pode mudar de vida. Pode vender picolé, fazer alguma coisa. Tem tanta coisa. Só não fique no concurso, porque assim, é algo que é um dos concursos mais fáceis que tem hoje. E quem vem estudando com frequência, né, tem que ter resultado. Tem que ter resultado. A Polícia Civil e a Polícia Militar. O concurso para a Polícia Civil, o que é necessário? Polícia Civil tem uma certa dificuldade em relação à Polícia Militar, pela quantidade de vagas, entendeu? Que é bem menor, e também pela questão da própria carreira. Muita gente gosta da carreira civil. Agora, a Polícia Civil, né, o nível é superior, entendeu como é? Tem outras situações também que dificultam, que a concorrência ela é mais capacitada, é um pessoal que gosta muito de estudar, quem parte para a Polícia Civil. Já, assim, todos gostam na realidade, mas aqueles que por exemplo, muitas pessoas que entram na Polícia Militar querem ir para a Polícia Civil, entendeu? Tem gente também da Polícia Militar que não quer sair, mas tem gente que quer ir para a Polícia Civil porque às vezes é uma questão salarial, questão de progressão, questão de, entendeu? Agora, assim, hoje eu vejo muitas pessoas da Polícia Militar que estão deixando um pouco de lado os concursos para agente da Polícia Civil. Então, querendo fazer mais para delegado. Porque tem muita gente estudiosa hoje na polícia. Então, nesses últimos concursos, entrou gente que estuda muito mesmo. Aí você vê esse pessoal estudando para Polícia Civil, mas para delegado. E não para agente. Entendeu? O senhor é professor de português. E tem uma fala que muitos utilizam e falam, e eu queria ouvir do senhor se está certo ou se está errado. Tinha muita gente que diz, eu tinha chego.
Eu tinha chego às 20 horas, eu tinha chego a... Até onde está certo essa expressão e até onde está errado? Quando você pegar o verbo tinha chego, forma locução verbal. O que é uma locução verbal? São dois verbos juntos no sentido de um. Por exemplo, eu quero fazer um bolo. Quero fazer são dois verbos que estão juntos formando uma locução. Entendeu? Formando uma locução. Aí, o primeiro verbo é chamado verbo auxiliar, que é responsável pela concordância com o sujeito, e o segundo verbo é responsável pela regência, certo? Explicando, né, explicado na realidade o que é uma locução, tinha chego é uma locução, só que errada, entendeu? Porque na realidade quando você utiliza o verbo ter na primeira parte da conjunção da locução, você tem que utilizar o segundo verbo no particípio ado é do ido. Tinha chegado, beleza? É mais ou menos essa a ideia. Boa, boa. Tem muita gente que está nos assistindo. Se você é novo do canal, se inscreva, compartilhe e comente para que mais vidas possam ser impactadas. Eu queria que o senhor desse um conselho para os jovens. E tem um parceiro nosso, né? Concurseiros Alagoano, né? Uma grande página aí que acompanha a gente desde o início. E o meu muito obrigado a essa página que tem sido essencial na nossa carreira e no nosso crescimento. Qual o conselho que o senhor dá para os jovens que estão nos assistindo, que galgam aí as carreiras militares e de polícia, né? Tem muita gente, muitos jovens que hoje eles têm a vontade de ser policiais, né? Aí o que é que acontece? Muitos desses jovens acabam vendo aqueles vídeos, né, de polícia, aqueles vídeos de pessoas que dão depoimento, né, e tal. É interessante essa instigação. Só que o que é que um jovem hoje que quer ser policial, o que é que ele deve fazer? A primeira coisa que ele deve fazer é escolher qual a sua carreira. Você quer ser o quê? Policial militar, policial civil, policial rodoviário federal, policial federal. Depois dele escolher qual a carreira, vai depender muito do patamar dele. Geralmente o pessoal escolhe uma polícia militar. Depois dele escolher a carreira dele, ele vai analisar os editais anteriores, tá? Aí ele vai olhar Polícia Militar de Alagoas, coloca lá no Google, edital Polícia Militar de Alagoas. Olhou, tem 11 disciplinas, tá certo? Várias disciplinas de direito. Aí ele vai olhar qual daquelas disciplinas ele já teve uma aproximação. No ensino médio você trabalha muito, você trabalha português, matemática, você trabalha história, geografia, tem algumas disciplinas lá que você trabalha no ensino médio. Mas tem outras que você não teve conhecimento até o momento. Então qual é o dele? Começar a se aproximar dessas disciplinas e fazer um cronograma diário de estudo em cima daquele edital, para bater aquele edital. Você pode fazer isso comprando material, participando do cursinho, como muita gente faz lá no curso da gente. Mas você tem que ter uma atividade diária em cima daquilo dali. Depois de você pegar todo o edital e bater todo o edital, você simplesmente vai começar a resolver questões da banca. Resolver questões das mais diversas de todas as disciplinas. E começar a fazer simulados para simular como está a sua situação. Como se você estivesse fazendo a prova. E aí você vai ver o desempenho, né? Qual vai ser o seu desempenho? Você vai ver onde você tem que melhorar, onde você está bem, entendeu como é? E você vai começar a investir mais tempo naquilo que você tem que melhorar. Deve haver uma constância. Todo concurseiro tem que ter constância. Diariamente ele tem que buscar conhecimento em cima daquilo que você quer. Outra coisa, às vezes tem concurseiro que diz, eu quero ser policial militar, mas eu também vou estudar para técnico judiciário. É muito complicado você ter 2 ou 3 atividades de desempenho com relação ao estudo. Foque naquilo que você quer. Se você quiser ser policial militar, você vai estudar para polícia militar. Se você quiser ser técnico do judiciário, analista judiciário, você vai estudar para aquilo dali. Entendeu? E outra, vai dar certo. Não tem como dar errado. As pessoas que passam diariamente, que passam a sua vida se dedicando àquilo dali, estudando, não tem como dar errado. Eu não conheço hoje uma pessoa lá do cursinho que se dedicou intensamente e deu errado. Eu tenho pessoas que demorou um pouco. Eu posso falar de pessoas que eu tenho uma amizade. Tem uma menina que é policial hoje chamada Isley. Ela chegou ao limite da idade, né? 30 anos de idade.
começou a estudar com a gente lá, passou 2 anos estudando, muitos concursos, vários concursos ela fez e não passou em nenhum. O último era o da Polícia Militar de Alagoas, 2021, 2018, salvo me engano, 2018, isso. Era o último. E na idade, né, 30 anos de idade, passou. E foi aprovado em vários concursos. Aí passou no último em casa. Então, assim, o esforço dela foi válido. E era uma pessoa que chegou lá, vamos dizer assim, sem noção nenhuma de estudo. Como várias pessoas chegaram lá sem saber o que é um substantivo. E, através da sua dedicação, acabou logrando êxito. Então, assim, são histórias diversas que a gente vê, entendeu? Como é que na realidade, tem gente que é da própria família que não acredita. Da própria família tem gente que não acredita. Entendeu? Eu tenho uma história engraçada que é de um cara chamado Alisson, que ele tá na Paraíba. Hoje ele até é blogueiro, cara, gente fina, baixinho. Eu gosto muito daquele cara, velho. Ele muito esforçado, muito esforçado, muito esforçado mesmo. Trabalhava parece que era na S-Pessoa, entendeu? Carregando malotes lá de coisa, carregando. Olha, é uma vida esforçada. Aquele cara, eles falam, todo mundo passando da turma dele, só ele ficando. Todo mundo passando e só ele ficando. Aí quando foi onde ele fez o da Paraíba, passou. Aí ele, Anderson, e tal, não sei o que. Aí eu tô indo pra lá, tô com uma certa dificuldade e tudo. Ele disse, vai dar tudo certo, meu irmão. Tudo certo. O que eu puder fazer por você, eu faço. Aí ele hoje é policial na Paraíba. Eu disse, agora você vai me prometer uma coisa. Que teve um dia que uma vizinha dele, né? Uma vizinha dele falou, né? Uma coisa assim, até ruim, né? Que ele falou pra mim, né? Que ele disse que todo cachorro. Não, ele disse. Tipo assim, ela disse que todo cachorro. Foi o que ela quis dizer, né? Foi uma indiretazinha. Todo cachorro passa em concurso, mas ele não estava conseguindo passar, entendeu? Aí ele disse: no dia que você passar, que você colocar uma farda, que você for lá para sua casa, aí que ela estiver na porta, você não dê muita trela, não. Você só faz assim, ó. Quem, entendeu? Uma brincadeira que a gente fez na hora. Logicamente ele não ia fazer isso, né? Mas eu instiguei, assim, eu conversei sobre isso, porque existem pessoas que têm um bocado de inveja. E às vezes próprios familiares têm essa situação de não querer o bem da pessoa. E quando o cara é concurseiro, o cara precisa de instigação, né? Infelizmente, não é todo mundo que... Mas tem pessoas que fazem, mas... Eu costumo dizer até lá no curso o seguinte, que quanto mais aprovado, melhor. Eu não quero que você, eu falo para meus alunos, eu não quero que você venha para cá e faça 3, 4, 5 cursos. Eu quero que você seja aprovado. Por quê? Porque quem é que vem para cá depois? Vem para cá depois aquele amigo invejoso que viu você passar, aquele parente que não queria o seu bem, vem pra cá porque diz, porra, se ele conseguiu, ela conseguiu, oxe, eu acho que eu consigo, né? Vem aquele paquera que ele deixou, oxe, ela é policial hoje, eu vou ser também. Então, assim, aquelas pessoas que não acreditavam são as primeiras a chegar lá e dizer, não, eu vim pra cá porque um amigo meu passou, um amigo meu passou não, o cara morrendo de inveja dele, entendeu como é? E é isso. Coisa boa. Tem muitos jovens, né, que eu aqui conversava com o delegado Tiago Prado e também conversava com o delegado Matheus, acabamos comentando sobre esse assunto. E hoje em dia, muitas das músicas acabam instigando os jovens a irem por um caminho errôneo e acabam incitando a violência, incitando a utilização de drogas e acabam muitas das vezes indo por um caminho que não eram para ir. E o meio social em que vivem acaba aí desvirtuando. E o senhor, como já foi militar, né? O senhor é vereador, o senhor é advogado, é professor de português, é empresário. Eu queria que o senhor desse um conselho aos jovens que estão nos assistindo. Porque às vezes eles estão dentro de uma sociedade e para olhar para aquela situação deles, muitas vezes não tem quem incentive. Pelo contrário, existe alguém que vem com a palavra negativa. Você não vai conseguir, não vai dar certo. E eles olhando para a realidade deles, não acreditam. E tem muitos exemplos que o senhor já presenciou que, através de um concurso, conseguiram crescer. E eu queria que o senhor aconselhasse aí essa juventude que está nos assistindo. Certo. Eu acho o seguinte,
todo e qualquer jovem hoje que quer crescer na vida, ele tem essa possibilidade. Primeira coisa é não dizer que não existem possibilidades para quem quer crescer na vida. Existem, pode ter certeza disso. Não devemos culpar ninguém pela nossa vida ou pelas nossas derrotas. A gente tem que fazer o máximo para que a gente alcance. Quem é jovem hoje, que quer ser aprovado num concurso público, independentemente de cursinho, independentemente de qualquer coisa, hoje os meios mais diversos oferecem subsídios para isso. A internet, por exemplo, oferece um leque de material gratuito. Isso para quem não tem possibilidade de investimento. E quando eu falo isso porque muitas pessoas às vezes dizem: eu não vou estudar para concurso porque eu não posso pagar um cursinho. Se você paga um cursinho, a obrigação da gente é lhe dar um norte. E a gente dá com uma excelência. Só que às vezes tem gente que se culpa ou deixa de fazer algo por causa disso. Não. Eu já vi histórias de garis que nas horas vagas estudavam, pessoas que pegavam livros, né, no lixo e estudavam e hoje são concursados. Eu já vi várias histórias de pessoas humildes, pessoas trabalhadoras, entendeu? Só que é o seguinte, você tem que focar naquilo que você quer. Uma coisa que eu admiro muito nos pássaros é a capacidade de foco. Os pássaros, eles não veem nada além do que eles querem comer. Quando eles vão à caça, eles filtram tudo que está ao redor e o foco deles é a alimentação, porque eles vivem daquilo ali. Essa capacidade de foco, ela é interessante quando o ser humano usa, porque a partir do momento que o ser humano tem a capacidade de foco dos pássaros, ele deixa tudo ao redor de lado, nada disso entusiasma, apenas a finalidade, que no caso de quem é concurseiro, é ser concursado. Então, se você buscar a capacidade dos pássaros de focar, com certeza absoluta você vai voar, pode ter certeza disso. Coisa boa, coisa boa. Se você é novo no canal, eu quero pedir a você se inscreva, compartilhe, comente, acompanhe aí nas redes sociais Estudiantes, né? O melhor concurso, né? O melhor curso, melhor dizendo, para concursos, né? Carreiras policiais no estado de Alagoas, você já sabe, viu? É Estudiantes. Boa! Grande Anderson, a gente sabe e vê que não é fácil passar em concurso, né? Na carreira policial. Mas o senhor foi militar. E eu queria que o senhor falasse para a gente como foi a experiência de vivências na carreira militar. Como era antes, né? Na época que o senhor entrou, e como o senhor vê hoje, na atualidade, a vida policial. A vida, como eu falei agora há pouco, né? A, a minha, a minha maturidade, minha fase adulta chegou, né, quando eu entrei na polícia. A polícia foi uma escola para mim maravilhosa. Eu, na realidade, boa parte das minhas amizades hoje tá na polícia, entendeu? Eu comecei a estudar para concurso, levei tromba algumas vezes, mas depois eu comecei a pegar o ritmo e aí passei no concurso de 2006 da Polícia Militar daqui da Alagoas. Cara, curso de formação, para mim, uma escola. Curso de formação militar, acho que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Curso de formação militar. Né? Muito aperto, muita responsabilidade, muita dedicação, muita responsabilidade, muita mesmo, entendeu? Muito aprendizado. Tem várias coisas que você aprende lá. Você começa a trabalhar seu psicológico, a sua paciência. Você tem que manter o foco naquilo que realmente interessa. Entendeu? Então, aquilo ali para mim foi maravilhoso. Trabalhar na polícia com muitas pessoas boas. A minha época era uma coisa até melhor, né? Porque quando eu entrei na polícia ainda tinha um respeito, né? O pessoal respeitava muito a polícia. Tinha um sargento chamado Sargento Barreto, Barretão, faleceu, eu trabalhei com ele, bigodão, cara muito respeitado aqui em Arapiraca. Tem muitos sargentos que passaram no Pelops, entendeu? Como é a época. É coisa impressionante. Eu trabalhei com pessoas maravilhosas. Não trabalhei no Pelops, mas trabalhei em outras áreas que conheci sargentos, cabos. Assim, pessoas que quando você vê, hoje não, hoje assim, devido à mídia também, a mídia ajuda muito na criminalização da polícia. Infelizmente, uma boa parte da população acaba acreditando nessa criminalização da polícia. O policial é um ser humano como qualquer um, erra. A gente tem uma corporatividade linda,
Por incrível que pareça, o policial, ele consegue defender o policial. Mesmo que ele não goste. Eu não gosto daquele policial, não gosto dele. Não vou muito com a cara dele, mas se aquele policial que ele não gosta fizer alguma coisa, a gente acaba estando do lado dele. Porque é uma irmandade aquilo ali. Até hoje eu trato como uma irmandade, né? Eu saí porque queria algo melhor, não melhor, melhor financeiramente até para minha vida, porque eu acredito no seguinte, professor e polícia são duas carreiras que deveriam ganhar os melhores salários, entendeu? Até no Japão, o professor ele é muito valorizado, porque é a base de qualquer ensino, né? A base de qualquer profissão é o professor. E o policial não, o policial ele protege a sociedade. Se parar o policiamento ostensivo aqui em Arapiraca, a cidade vira de cabeça para baixo. Você não sabe a valorização hoje que a polícia militar, só que a hierarquia mantém muito o policial, vamos dizer assim, na obediência, entendeu? Como é, entre aspas. E isso reflete no salário, isso reflete, entendeu como é? E assim, eu nunca, vamos dizer assim, nunca achei ruim o trabalho policial. Sempre gostei. Fazia, vamos dizer assim, da minha forma, mas sempre gostei do trabalho policial. Eu via muita gente às vezes reclamando, questão salarial e tudo, e o que era que eu falava? Se eu quero um salário melhor para mim, eu não tenho por que reclamar, eu vou estudar. Então eu escutava, filtrava aquilo dali, só que quando eu pegava a minha folga, eu estudava. E aí eu passei no outro concurso, sou funcionário público federal hoje do DENIT, né? E gosto também do ambiente que eu estou hoje trabalhando, mas não se compara ao serviço policial. Hoje está um pouco ruim trabalhar como policial, porque você tem que ter muita cautela, porque é muita gente de olho, câmera tem em todo canto, né? Infelizmente, muitos crimes deixam de ser desvendados pela obediência à lei, né? Porque assim, venhamos e convenhamos, não tem como você descobrir uma boca de fumo, descobrir uma coisa se você não chegar no cara e disser assim, olha, vamos conversar aqui à parte e você vai dizer o que a gente quer saber. Antigamente funcionava muito isso, hoje não, hoje não pode nem triscar, não pode falar nada, porque hoje né, tá tudo legalizado, tudo dentro da lei. Aí você diz, ah, mas isso daí é o certo. É o certo, mas por incrível que pareça, muitas pessoas antigamente desvendavam crimes dos mais diversos através de abordagens um pouco mais calorosas, entendeu? Hoje a gente não pode nem levantar o tom de voz. Porque se a gente levantar um tom de voz como policial hoje, pode ser identificado de uma forma diferente. Às vezes a pessoa levanta o tom de voz com você também. E você vai ficar como? É muito complicado. Hoje o policial ele tem que seguir a lei. E às vezes um trabalho deixa de ser bem feito por causa disso. E não é culpa do policial, não é culpa da polícia. É culpa do próprio sistema que faz com que o serviço policial hoje seja fragilizado em virtude não só da comunidade, boa parte da comunidade tem essa ideia de que a polícia ela é truculenta, e dos próprios políticos, que só querem usar o policial em benefício próprio na hora que eles quiserem. Mas na hora de dar o benefício, de dar, vamos dizer assim, a liberdade para que o policial né, haja, todo mundo se esconde. O senhor, como vereador, né, e representante do povo, e também como experiente na vida militar, o que é que o senhor acha, né, na concepção do senhor, a questão do uso de câmeras na roupa, né, na farda do policial? É um debate muito complexo isso daí. É, a força policial sempre foi usada em várias polícias, né? A força policial para poder manter a ordem, entendeu? Só que, assim, bicho, é raro você ver um caso em que um cidadão de bem foi abordado e agredido por um policial. Bicho, é raro. A não ser que esse cidadão de bem, ele chegue para o policial e ameaça o policial e queira bater no policial e fale de uma forma grotesca com o policial. A partir desse momento ele já não é mais de bem. Só que o que você vê de bandido, eu já vi vários vídeos de policiais perdendo a vida porque o cara tá lá com ele, falando, e ele querendo resolver a situação e o cara botando pra cima, vai pra cima dele, toma a arma dele e mata o policial. Eu já vi vários casos desse tipo. E o cara com medo de usar a arma. A câmera,
inibe muito o serviço policial. Inibe muito. Eu não acho isso interessante para o serviço diário. O serviço diário policial, não acho isso interessante. Porque um policial, ele não pode ter, vamos dizer assim, voz de comando que não o deixe como autoridade da situação, entendeu? Se ele tá, por exemplo, se ele vai chegar a abordar um suspeito de algum crime, ele não pode chegar e dizer, dê licença, senhor, por favor, vire de costa, bota as mãos aqui, tá certo? Entrelace os dedos, de modo que eu possa pegar e sustentar para que o senhor não possa fugir. Porque se o senhor fugir, complica a minha vida, eu tenho um filho. Não existe isso, pô. É mão na cabeça, coxa na parede, não olha, entendeu? Coloca as mãos, entendeu? Onde a gente possa ver, né? Não coloca a mão na cintura. Tem que ser uma coisa mais incisiva, porque isso é voz de comando. A abordagem é feita dessa forma. Isso daí não é de hoje, isso é dos primórdios, né? Então, assim, você vai ter cuidado até na sua fala, porque se chegar uma pessoa colocar na justiça, olha, é o seguinte, o policial falou como se eu fosse um bandido. Que todo mundo agora tem esse mimimi, né? Como se eu fosse um bandido, só que o policial tem que falar de uma determinada forma. Depois o cara chega e descobre, aí, você é obrigado, mas assim, a gente, até o momento que a gente não sabe quem é quem, a gente tem que tratar, né, de uma forma, vamos dizer assim, como autoridade, né, policial. É muito complicado, isso é muito complexo. É preferível até que não se alongue, entendeu? Porque são muitas opiniões, muitas opiniões. Aí vem o idealismo, aí vem política no meio, aí quem vota num determinado partido defende isso, quem não vota. Isso tudo é idealizador. Eu não gosto de tocar no assunto. Minha rede social eu não falo muito sobre política. Eu sei as minhas ideias, em que eu voto, eu sei tudo isso. Só que assim, eu costumo não abordar para não gerar polêmica, porque tudo isso hoje é subsídio para polêmica. Agora, se eu tivesse a oportunidade de ser um governador do estado, eu não colocaria câmera na minha polícia. Ronaldo Caiado, que é do lado de Goiás, ele é um exemplo básico disso. Né? É um exemplo básico disso aí. Ele é um cara que ele defende muito a polícia dele. E quando ele dá subsídio para isso, ele acaba dando moral à polícia para que ela faça o seu serviço. Índice de criminalidade cai, porque a polícia tem experiência para saber, em regra, quem é bandido e quem não é. Mesmo que seja depois da investigação, mas a polícia tem subsídio para saber. E não é no cidadão de bem que a polícia vai fazer abordagem, que a polícia... Não, ele vai fazer investigação. Só que assim, tem vários métodos de ser feito isso aí. A câmera impede muito isso aí. São falas, qualquer pessoa de qualquer profissão tem falas inadequadas que não podem cair de forma nenhuma numa mídia. Eu estou falando isso da polícia, do servidor do judiciário, do político. São várias. A pessoa, o político com câmera, o juiz, o promotor com câmera. Como é que funciona um serviço desse? Me diga. Aí vai ser tudo dentro da legalidade. Nós temos um Código Penal de 1940 e tantos, que até hoje não foi atualizado. Como é que fica a situação? Se você é novo no canal, se inscreva, compartilhe e comente para que mais vidas possam ser impactadas. Todas as terças, quartas e quintas-feiras, nós estamos por aqui às 20 horas. Estamos se aproximando para o final do nosso bate-papo, mas ainda não terminamos. Ainda temos algumas perguntas para fazer ao Dr. Anderson. Dr. Anderson, todas as vezes que a gente passa pelo Estudiantes, a gente vê muitas motos lá, muitos carros, muita gente. E eu tenho um amigo meu, Dalisson, que ele está na moda estudar. E eu queria que o senhor desse um conselho para quem está entrando no Estudiantes ou galga se matricular. Rapaz, na realidade não está na moda estudar, está na necessidade de estudar, entendeu como é? Porque, meu irmão, a precisão é grande, viu? A precisão é grande. O cara hoje entra na polícia, ganha em torno de 5 mil reais, mais uma força-tarefa, aumenta um pouquinho o salário, trabalha um dia, folga 3, arma na cintura, fica até mais bonitinho, mais vistoso, né? Com a fadazinha e tal, né? Então, assim, é uma necessidade de mudar de vida. Não é moda, é necessidade mesmo. Você oferece, você vê aí os empregos são ofertados, né? No comércio, o pessoal paga um salário, você tem que passar o dia todinho em pé, ou fazendo alguma coisa e tudo, gera um certo desgaste físico, psicológico, e você quer mudar de vida. Todo ser humano quer melhorar de vida, né? E o concurso é uma das metodologias mais viáveis e mais acessíveis para o ser humano que quer mudar de vida.
Porque é simples, é só ler, aprender e aplicar na prova. Agora sim, tem o quantitativo de tempo, tem o quantitativo de vamos dizer assim, de dedicação. Tudo isso é o nível, é a balança que vai fazer com que você passe os outros. Porque é fácil, mas vai depender do tempo de dedicação que você tem àquilo. Coisa boa, Entendeu? coisa boa. Fiz muitas perguntas ao senhor. Dentre tantas as perguntas, qual a pergunta que eu não fiz ao senhor que você gostaria que eu tivesse feito? Eita, agora você abordou muitas coisas aí, né? Abordou muitas situações, entendeu? Mas, assim, como é que eu posso explicar? Uma das situações que eu gosto muito nessa profissão de professor é quando eu vejo pessoas mudando de vida. E você, assim, poderia ter perguntado, vamos dizer assim, algumas histórias, mas eu acabei falando, não foi durante... Mas diga aí, qual a história que marcou? Tem várias, tem Dentre várias. tantas aí. Tem várias. Tem uma situação de uma garota que eu tenho muita amizade com ela, que numa época só, né, ela perdeu o emprego, né? Ela com 2 filhas pequenas e o marido da época também teve problema com o marido, entendeu? E várias dificuldades na vida. E ela fez o concurso de 2001 de Alagoas, não passou, né? Também o momento não era dos melhores e ela acabou sendo aprovada em São Paulo. Hoje está lá, está uma pessoa totalmente feliz e satisfeita com o seu momento de vida. Mudou totalmente, entendeu como é? E às vezes as pessoas reclamam muito porque, mas eu tenho dificuldade, mas eu trabalho, mas eu tenho filho, mas eu tenho não sei o quê. Nada é dificultoso quando você tem objetivo. Existem muitas pessoas lá que trabalham, que têm filhos, que têm responsabilidade das mais diversas, entendeu? E passam. E tem gente que vai para lá e não trabalha, passa o dia todo em casa, só que não passa. E o que é isso? Os poucos momentos de folga que as pessoas que trabalham, que têm muitas responsabilidades têm, eles entregam ao estudo. Eles se dedicam ao estudo. E tem gente que às vezes vai estudar, aí chega, bota o celularzinho aqui de lado, aí começa a estudar, né? Proparoxítona, e quando a sílaba tônica é antepenúltima. Aí ele aí vai responder, aí parou aquilo dali, ele já vai esquecer sobre proparoxítona, sobre acentuação gráfica, ele já esquece tudo ali, já vai focar nisso aqui. Então, assim, existem pessoas que têm o tempo necessário, mas não sabem dar a devida valorização. E tem pessoas que têm pouco tempo e àquele pouco tempo eles dão a devida valorização e acabam sendo aprovados. Então, assim, não existe uma história de derrota. Quem faz a história é a pessoa. Eu até digo o seguinte, né? No curso Estudiantes, nós não trazemos a pessoa amada, nós tornamos você a pessoa amada. Entendeu? Mas é verdade. É verdade. Deixa o cabo mais bonito, né? Hã? Deixa o cabo mais bonito, né? Com certeza eu falo para os alunos lá direto, pô. Eu falo direto para os alunos, eu digo assim, olha, vocês têm que arrumar uma fardazinha, os cabas feios desse daí. Quando a turma é mais feia, eu boto mais fé, porque os mais feios gostam mais de estudar, entendeu? Aí a gente fica naquela brincadeira, o pior de tudo é que é verdade. Aí disse, isso não é um curso, isso é uma clínica de estética. A gente transforma pessoas, né? Quando o cara diz, oxe, aquele dali era um menino que estudava lá, o caba fardadozinho, bonitinho, boinazinha, tá. Aí pronto, aí a ardega que estudava naquela época já fica de olho. Eita, aquele menino que foi aprovado, né? Uma resenha danada, bicho. A gente faz de tudo lá, bicho. Pelos nossos alunos, a gente faz de tudo. É uma coisa que eu não tenho a mínima vocação. Não tenho a mínima vocação. É cantar. E, por incrível que pareça, até uma questão de dinâmica. Uma questão de dinâmica de sala, às vezes eu até canto, tá acredita? Vou quer que você fale das paródias. Não, até uma tosse agora. Minha voz é horrível, velho. Mas não tem as paródias que são feitas? Não, as paródias. E aí, tem várias. Mas faça um trechinho aí da paródia. Tem várias paródias lá. Tem paródia de verbo, paródia de substantivo. Tem uma paródia lá que é de verbo, né? Que diz assim:
O verbo impessoal fica no singular, foi assim que aprendi. Por isso o verbo haver fica no singular, no sentido de existir. O verbo fazer fica no singular, quando o tempo transcorrido ele indicar. A partir de hoje no estudo eu boto fé, você polícia abordar no cabaré. Aí por aí vai, entendeu? A gente ensina a regra, né? A gente ensina a regra, depois bota uma resenhazinha que é pro aluno, entendeu como é que é pro aluno gostar. Aí é assim, a gente vai se divertindo, estudando, entendeu como é? Porque tem que ser uma coisa leve também, não pode ser uma coisa muito pesada, tem que ser uma coisa leve, a gente se diverte, vai estudando, né? A comunicação é frequente, o ambiente é maravilhoso, né? Quem vai para lá não é à toa, como eu digo, não é à toa. A gente, porque tem pessoas, principalmente políticos, tem político, né, que fala, tipo, tantos bilhões, não sei o quê, né, assim. A gente não lança dados aleatórios. A gente diz, olha, temos centenas de aprovados. Aí você pode ir lá no Instagram da gente, você conta desde 2015, quando a gente lançou, até hoje você pode ir lá no Instagram, Facebook também, tem alguns lá, pode contar um por um, você vai ver que são centenas de vidas mudadas, né? E a gente tem uma pequena participação nisso, mas a nossa pequena participação é motivo de orgulho. Eu vejo muitas histórias lá lindas, maravilhosas, de pessoas que hoje estão bem satisfeitas, que são, vamos dizer, para a gente mesmo é algo que o dinheiro não compra. Entendeu? Existe aí uma dúvida, por exemplo, tem muita gente que se prepara psicologicamente, estruturalmente, verbalmente, bom, se prepara de várias formas no âmbito do concurso, né? E ficam preparados para a teoria. Entretanto, existe uma outra etapa do concurso que é o TAF. E aí, como é que o estudante chega nessa etapa para dar um suporte ao aluno? E, rapaz, a gente já teve um bocado de aluno lá que assim, ficou no TAF, passa na prova, porém, no TAF não consegue êxito. E, por exemplo, o TAF da Polícia de Pernambuco é um TAF muito difícil. É um dos mais difíceis, na realidade. E a gente teve alguns aprovados que não foram aptos, né, no TAF. A gente vem conversando com eles, porque a gente não trabalha a parte física, a gente trabalha a parte teórica, né? Parte teórica, prova teórica, a gente não trabalha a parte física. Só que, assim, nas últimas turmas, a gente vem fazendo alguns eventos, né? Tem um profissional muito bom chamado Carlos Kleber, que é amigo meu, personal, entendeu? Às vezes eu chamo ele, vamos fazer um simulado do TAF, né? Um simula TAF. Aí a gente pega, faz um simuladozinho de TAF, aí conversa, tal, com os alunos, aí vai um bocado, eles começam a conhecer. Só que assim, eles estão tendo eles são instigados lá no curso a praticar a atividade física, porque qualquer momento for aprovado, o TAF é necessário, né, para que você chegue à farda, não é só a prova objetiva. Mas, assim, a gente tem alguns resultados lá de aprovação, porém, reprovação no TAF. E hoje o curso de estudantes, ele não mexe diretamente com isso. Até porque, como eu falei para você, a gente não pode simplesmente mexer com vários segmentos. Entendeu como é? A gente tem que mexer com um nicho só. A gente ajuda os alunos a aprovar no TAF, só que a gente instiga os alunos a aprovar na objetiva. Só que a gente instiga os alunos a treinar para o TAF. A gente faz alguns simulados, a gente vai ter até. Eu estou conversando com o menino da CAFS, para a gente fazer uma corrida. Né? Quando a gente for fazer a corrida, eu quero vir aqui fazer uma divulgação. Boa, boa! Parceria boa, estudantes do DDI Podcast! Boa. Aí a gente vai fazer um corridão. Aí esse corridão a gente vai, tipo, fazer algo anual. Todo ano a gente fazer. E, assim, instigar a prática da atividade física. Só que tem isso mesmo. Muitos alunos ficam no TAF. Aqui em Alagoas o TAF é mais leve. Pernambuco já é mais pesado. Não sei porquê, né? Mas Pernambuco já é um pouco mais pesado. Aí o pessoal tem que se preparar. A verdade é essa. E não é tão difícil, né? 2 km, 12 minutos. Flexão de barra, né? Enfim, não é tão difícil para o cara que nem eu é. O cara com o meu peso, com a minha idade, né? Já é difícil. Mas um cara com 19, 20 anos, né? Acaba seco, parecendo uma vara de bambu. Um caba desse, o vento Luiz. um caba que nem o Luiz. Não tem como um caba desse ficar no tapa. Às vezes eu tiro onda lá com o menino, né? Eu digo, não, desse daqui o vento leva, né? A gente fica brincando e tudo. É uma brincadeira saudável que a gente faz. Mas assim, tem deles porque são magos, mas acaba tendo uma dificuldade no dia do TAF.
pela falta da atividade, é o sedentarismo que causa, né? Porque você pode ter um certo peso, mas se você começar a treinar a barra, você faz. Se você começar a treinar a corrida, você faz. Agora, se você, mas eu sou magro, eu vou fazer, mas no dia você não treinou nada, no dia é difícil passar. Coisa boa. Doutor Anderson, se o senhor tivesse a oportunidade de sentar numa mesa como essa, com o Anderson lá de 18 anos, o que é que o senhor diria para ele? Estude mais. Estude mais, porque a época eu estudei por necessidade, né? Eu via todo mundo ao meu lado passar. Ontem mesmo o Manuel, ele é capitão hoje da polícia, ele foi lá no curso ontem, ele é subcomandante daqui da Arapiraca, um cara excelente ele, um cara 10. É vizinho meu há muito tempo, né? Eu estudei lá no Bom Conselho, a gente se formou na mesma turma, foi em 2001 que a gente se formou, e ele passou na polícia, para a CFO, passou para curso de formação de oficiais, e eu voando no tempo, e não só ele, como vários amigos meus também, aprovado em concurso e tal, e eu voando, eu digo, não, Deus o livre, eu não posso ficar dessa forma não, estagnado, eu comecei a estudar, né? Tanto é que eu passei no primeiro concurso meu um pouco tarde, eu passei com 23 anos, entendeu? E tem deles que passaram com 19, com 20 anos, e assim, esses exemplos foi que me instigaram, porque se eles que estudaram comigo, que eram do mesmo jeito da minha pessoa, eram resenheiros na escola, às vezes faziam uma bagunçazinha e tal, se eles passaram, por que eu não passo? Aí eu, né? Agora sim, se aquela época, com 18 anos de idade, eu tivesse o foco e a vontade que eu tenho hoje eu acho que um cargo bem maior eu ocuparia. Bem maior. Não, eu não esteja satisfeito, estou totalmente satisfeito com a minha vida. Mas, assim, um cargo bem maior, em qualquer esfera, eu ocuparia. Por quê? Porque, na época, eu fiz por necessidade. Então, eu fiz o básico. Mas se eu fizesse por força de vontade, por realmente querer, aí eu acho que a pessoa poderia chegar um pouco mais. Então, se eu pudesse me encontrar com o Anderson, 18 anos de idade, eu diria a ele, estuda, filho a pé. Estuda, foque para você, entendeu? É isso. Coisa boa. Eu tenho dois amigos em comuns que estudaram também no Estudiantes. Um deles é o Rodrigo, que já esteve aqui conosco, né? E hoje é PM Bahia, né? E tenho também um amigo, né? Tomei conhecimento recentemente, o Max Senberg, estudou comigo lá no SESMAC, que se formou em Direito, advogava até recentemente, e hoje passou no CFO, né? Lá, Isso, só não lembro o estado. Pernambuco. Pernambuco. E aí são alunos de Estudiantes, né? E como é a sensação? E eu sei que são muitas sensações, mas como é a sensação quando o senhor vê lá na lista dos aprovados um aluno de Estudiantes? É algo totalmente fascinante, entendeu? Porque assim, a gente tem uma convivência lá. As brincadeiras, o dia a dia, a questão do estudo, a vida, a pessoa chega lá cansado, entendeu como é? O Rodrigo mesmo, o Rodrigo passou alguns perrengues, né? Fez um concurso, fez outro. Aí depois você, eita, rapaz. Foi aprovado, graças a Deus. Era coach ele. Era, graças a Deus, meu irmão, que ele foi aprovado. E a gente. Mas é assim, porque todo mundo a gente comemora, porque tem que comemorar, né? Uma pessoa maravilhosa, velho, o cara. O Rodrigo é um cara sensacional. E assim, e lá no curso a gente tem uma convivência diária. Aí a gente tem uma convivência diária e a gente espera o resultado. A gente espera o resultado deles. Né? E quando você sabe, né? Tem uma história interessante, que essa que eu posso contar. Tem a família Teles. Família Teles. Aí teve a Laisa Teles, a Laisa Teles, a Laiane Teles, são filhas são irmãs, né? E o pai delas é um cara totalmente trabalhador, um cara totalmente trabalhador. Cara que faz carga, entendeu como é tudo. Um cara batalhador, diariamente ele tá na labuta. E elas duas estudavam lá. Bicho, era um sacrifício, velho. Esse cara aí vinha conversar comigo, Anderson, como é que a gente pode fazer com as minhas meninas? Aí eu ajeitava da melhor forma possível. E eu via a luta dele, meu irmão. Aí hoje, você vê as duas, né, uniformizadas. As duas trabalham nas operações especiais, entendeu? E assim, o pai tira foto direto com elas, né? É um orgulho enorme.
Aí, para não ficar em branco, só nas irmãs, chegou lá uma prima dela, chamada Juliana. Juliana, né? Aí, Juliana Teles, a maguinha, rapaz, gente fina, pessoa maravilhosa. Tinha uma turma dela que eram várias pessoas. Era o Dalisson, né? A Juliana, a Samara, e tinha uma turma lá. E todos dessa turma foram aprovados. Foram 2 para o bombeiro, uma para agente penitenciário, foi Polícia Civil, não estou bem lembrado agora. A Juliana tirou a 4ª melhor nota do concurso no estado de Alagoas, 2021. A 4ª melhor nota. Na realidade, ela ficou, mas foi primeiro, foi segundo colocado depois de todas as fases, porque às vezes um caía numa fase, outro caía no outro, né? E ela ficou nas primeiras colocações no estado de Alagoas, entendeu? Muito inteligente. Namorada de um grande amigo meu, que foi aprovado lá também, o Rondinelli. E só quem não passou dessa turma foi o irmão dela, chamado Lucas Teles. Lucas, maloqueiro fino, cara 10, meu irmão. Eu me espelhava muito em Lucas, que Lucas é resenheiro. Lucas é resenheiro. Olha, só pra você ter noção, eu sei que ele vai me matar depois, mas eu não posso deixar. Tem um professor da gente, que é o professor Maílson. Ele é lá de Maceió, professor de português, ele veio ensinar redação aqui. Professor maravilhoso. Fez uma live, aí esse Lucas mandou um recado na live. E eu doido para o professor gostar do ambiente, porque ele é um dos melhores professores de redação do estado, o professor Maílson Farias. Entendeu? Um cara 10, entendeu? Aí o que é que acontece? O Lucas lá, o Maílson sempre foi resenheiro. Ele é homossexual, professor de português, assumido, entendeu? Mas assim, um cara 10, é aquelas brincadeiras que contagiam, entendeu? O Lucas viu numa live, chegou lá, disse, professor, seja bem-vindo a Arapiraca, manda um abraço aí para o pessoal da oficina Simas Turbo. Meu irmão, Simas Turbo, meu irmão. Eu olhei assim, eu digo, não acredito não que esse cara fez isso. Aí pegou, aí eu liguei pro professor, perdoe-me, por favor. Aquele aluno da gente fina, amigo meu, ele disse, adoro. Ele disse, adoro. Vou amar isso daí. Eu de graças a Deus. Esse cara é um cara resenheiro, um cara da melhor espécie. Teve um concurso de Sergipe agora. 300 vagas. Eram vários alunos lá do curso que fizeram a prova e 300 vagas. E era um concurso muito restrito. A gente teve aprovações lá. Foram poucas, mas a gente teve. Entre as aprovações, ele. Eu até vou postar a foto dele e vou dizer que vou colocar, disse a ele, eu vou colocar lá na sua imagem, na sua postagem, eu vou colocar lá que a vaca bebe água. Porque quando foi, quando foi em 2021, na aula, aí a gente gosta de brincar às vezes, né? Aí eu disse assim, eu disse a Juliana, né? Juliana, qual é a cor dessa parede? A Juliana, branca. Aí disse, o que é que a vaca bebe? Aí ela, leite. Eu disse, não, a vaca bebe água, a vaca mama leite. A vaca bebe água. Aí, menino, ele disse, a vaca bebe leite. Eu digo, não, a vaca bebe água. A vaca mama leite. Aí ele ficou com aquilo na cabeça, né? Aí ele passou do outro lado da rua e disse, professor, a vaca bebe leite. E ficou com aquilo na cabeça, né? Eu digo, oh, meu Deus, essas brincadeiras é que a gente tem essa lembrança. Boa. E ele hoje, um cara sorridente, um cara 10, foi aprovado agora. Então, assim, só eu sei o quanto ele se sacrificou para isso. Ele, com todas essas brincadeiras, com toda essa situação que houve, mas ele foi aprovado num dos concursos mais restritos, porque 300 vagas no concurso de polícia, muita gente capacitada, o salário de lá é bom, a polícia de lá é boa, e ele acabou sendo aprovado, tá? Fez o TAF, tá tudo ok com ele, tá para receber a fada daqui a uns dias. Irmão da Juliana Teles, entendeu como é? Então, assim, são várias histórias que se eu for contar aqui a noite todinha, só que assim, são pessoas comuns do dia a dia, porque você às vezes pensa, rapaz, quem passa é aquele aluno estudioso, aquele que você conversa, é todo metódico. Não, que não sei o quê, que não sei o quê, que... Não, eu vejo pessoas lá que você morre de rir, você se poca de rir conversando meia hora com uma pessoa, você se poca de rir. O cara é estudioso, pô. O cara é estudioso, foi aprovado e acabou-se. E tem gente que às vezes não foca, eles focam, eles sabem diferenciar o momento da diversão do momento do estudo. Não é à toa que a irmã dele tirou das primeiras colocadas no estado. E se você conversar, foi a quarta
melhor nota da objetiva, foi classificado em primeiro ou em segundo, no geral depois. Conversa com a menina normal. Você resenha com ela, ela ri, ela conversa e tudo. É uma pessoa maravilhosa. Mas não é o foco que a pessoa dá. Você tem todo o tempo livre, você tem que se dedicar àquilo dali. Trabalhar hoje, estudar para a polícia, estudar para concurso hoje é algo profissional. Você tem que tornar profissional na sua vida. Se você não tornar profissional, você acaba ficando. Não pode ser só mais uma atividade. Né? Aquelas pessoas que vão à academia todo dia, que tem músculo, aqueles caras bem musculosos mesmo, né? Barriga chapada e tudo, pode ter certeza absoluta que eles se acordam pensando no horário que eles vão à academia, compram suplemento, fazem a dieta de forma bem rigorosa, não pode ver um refrigerante na frente que foge, não pode ver uma coxinha na frente que foge. Esses caras, eles têm foco. Por isso que eles chegam lá, por isso que eles têm o corpo perfeito. A mesma coisa é o estudante. O estudante, ele não pode ser um estudante, jogador de videogame, vai para uma festa de Henrique e Juliano, assiste as séries da Netflix, ele não pode fazer tudo isso. Senão ele vai ser só mais um concorrente. O estudante, ele tem que ser estudante. Estudante. Tem uma coisa muito interessante, uma resenha, que tudo vai puxando uma coisa a outra. Na época que eu estava estudando para concurso, eu estava tão focado, mas tão focado, que um amigo meu chegou à época e disse, ei, tu vai para a inauguração do Futibá nesse final de semana? Eu não sei se você lembra, tinha um barzinho ali na parte de baixo ali na parte da praça ali, chamado Futibá. Na época só passava jogo de futebol e tal, era um bar muito bom, né? Aí o cara disse, você vai para a inauguração do Futibá nesse final de semana? Aí eu disse, onde é esse cursinho? Onde é esse cursinho? Eu estudando para concurso, Futibá, olha o nome, Futibá. Onde é esse cursinho? Desse jeito, juro a você. E assim, porque eu estava focado, porque tudo meu era, eu queria material, tinha material. Outra coisa, muita gente tem aquela coisa, estude até uma semana antes, depois de uma semana descanse. Não, você estude até o momento que você entrar na sala. Bota um papel na mão, quando você for para estar esperando aqui a escola abrir, olha o papel e tudo. Eu tenho uma história interessante de um compadre meu, que é policial hoje, ele se aposentou devido a um problema de saúde. Mas ele é policial, foi policial, eu sou padrinho do menino dele. Porque, na época, ocorreu uma situação muito interessante. Eu sempre fui um cara, tipo, desenrolado para fazer viagem, essas coisas. E eu levava o pessoal para Maceió, para fazer prova e tudo, na época, né? Aí tem um amigo meu de Giral que tem uma casa na praia lá no Francês, eu alugava essa casa dele para poder levar o pessoal. Eu pegava do pessoal, recebia, passava a parte dele, tinha um lucrozinho, entendeu? Ficava minha de graça, enfim, eu fazia toda essa manobra. Era uma casa de piscina e tudo. Dia da prova da PM. Primeiro andar da casa, eu estava lá em cima, pegando um material e respondendo questões de matemática, que era a disciplina da qual eu tinha menos gosto, entendeu? Eu menos gostava, que nem diz o outro, né? Então, assim, eu estudando matemática, e chegou esse compadre meu, e o pessoal lá na piscina, tá tomando um e tal, não, porque o que tinha de já deu, não sei o quê. Aí eu sei que no final das contas, esse compadre meu chegou e disse, oxi, tá fazendo o que aqui? Tá doido aí? Ah, pra ver amanhã, o que tem a aprender, aprendeu. Eu digo, olha, ou você vem pra cá pra estudar, ou você cai fora. Agora, para estar aqui atrapalhando, não adianta. Ele, não, então diga o que é que você está estudando. Aí digo, olha, tem essas questões aqui da Consultec, era a banca da época, né? Aí tem uma questão de PA e PG dentro do triângulo retângulo. Quer dizer, era PA e PG com relações métricas no triângulo retângulo. É uma questão bem bacana. E tem outra questão lá de probabilidade. As duas questões caíram do mesmo jeito. E a gente respondendo, né? Quando foi no outro dia, caíram as duas questões na prova. A banca costumava repetir, naquela época era comum. E ele acertou as duas questões. Ele não foi chamado de cara, porque a pontuação dele foi pequena, mas ele foi chamado em 2010. Foi em 2006 eu entrei, ele foi chamado em 2010 e ficou muito tempo na polícia. E essas duas questões foram colocadas lá. Se ele não tivesse subido lá para conversar comigo, para falar comigo sobre, não teria. Então, assim, às vezes uma informação de última hora, você está com material seu, você está com seus resumos, você olha um dia antes, você olha até antes mesmo de estar ali para entrar na escola, a escola está para abrir, você olha, logicamente, quando você entrar, você bota o papel no bolso, você joga o papel fora, enfim, mas antes de você entrar, sempre é bom ter conhecimento, porque tem gente que diz, ah, não é bom porque confunde muito. Não, é bom sim, porque às vezes você vê uma coisa ali que vai cair na prova, tudo é questão de, tudo é relativo. E uma coisa,
fazer várias provas é bom, porque uma das provas vem para você. Uma das provas vem para você. Aqueles assuntos dos quais você mais gosta, entendeu? Aqueles assuntos que você estudou muito, entendeu? Aí, às vezes, a prova cai ali, pronto. Aí a prova é sua, porque é questão de sorte também. A prova vem com assuntos dos quais você gosta, entendeu? Então, a prova é sua. Aí você passa e acabou. É por isso que é interessante você fazer vários concursos. Faz aqui, faz na Paraíba, faz em Sergipe, faz em Pernambuco, Bahia. Você vai fazendo e vai chegar um dia que você vai ser aprovado. Não tem a mínima dúvida disso. Coisa boa, coisa boa. Que bate-papo bom, agradabilíssimo. Elevou em muito o nível do DDI Podcast. Ter o senhor aqui, doutor Anderson, é muito bom, né? Temos que fechar uma boa parceria aí para as pessoas que já foram aprovadas lá, os concurseiros, né? Que hoje estão aí atuando na área policial. Vem aqui, né? Dar o testemunho, contar como foi a vivência. Você abra tempo. Abra tempo. Você abra só um dia só para eles. Né? Se você quiser enfrentar essa garapa, se você quiser enfrentar essa garapa, você tem que abrir um dia só para eles. São 3 dias, né? São 3 dias. Pronto, um dia só deles. Boa! Se você quiser trabalhar muito tempo. Se você quiser trabalhar pouco tempo, menos tempo, você tem que colocar 2 dias. Boa. Então, vamos fazer uma parceria boa com os estudantes para o pessoal vir aqui contar o testemunho, né, de como era antes dos estudos e após os estudos, hoje atuando aí na carreira policial e a contribuição e a participação dos estudantes na vida deles. Né? Estude antes e aproveite depois. Boa! Boa. Doutor Anderson, muito obrigado pela vinda do senhor. Elevou em muito o nível do DDI Podcast. Eu sei que a sua agenda é concorrida e corrida, mas eu quero deixar as considerações finais para o senhor. Fica à vontade. Mas para vocês aqui não existe concorrência. Para vocês aqui não existe concorrência, né? O padrão de vocês está sendo muito elevado, muito reconhecido, entendeu? Várias autoridades que, nem diz o outro, que eu não chego nem perto. Nada. Mas vem para cá, às vezes eu acompanho, vejo algumas palavras, entendeu? Como é palavra de incentivo, entendeu? E é muito interessante. Tem muitas pessoas que passam o recado da melhor forma possível. E se a pessoa souber escutar aquilo ali, pode levar como um instrumento de vida, entendeu? Como uma lição de vida. E você, nem diz outro, né? Vem trabalhando, vem se destacando, né? Como eu falei no início, hoje o ambiente aqui é maravilhoso. Se você puder depois passar a câmera aqui ao lado, pode passar, entendeu? Como é fazer a divulgação, porque não é só essa mesa, não. Aqui é algo que está parecendo um escritório de um grande advogado, né? Um advogado conceituado. Aqui, se botasse na Avenida do Futuro, não fazia vergonha não, viu? Coisa boa. Mas, assim, eu que agradeço, né, a oportunidade, né, de conversar com você, de tecer algumas palavras, né, e relatar um pouco sobre a minha vida, sobre a história de vida que a gente tem, que não foi das mais fáceis, e sobre a vida de várias pessoas que conseguiram mudar de vida através do estudo. É maravilhoso isso aí. Coisa boa, coisa boa. Doutor Anderson, mais uma vez, muito obrigado. Papai do Céu continue te abençoando. As portas do DDI Podcast estão sempre abertas, né? E vamos amadurecer essa ideia para a gente ouvir aí as pessoas que lograram êxito aí, né? Com certeza, na carreira policial. Reserva um dia. Boa. Se quiser, reserva um dia, viu? Boa, coisa boa. Beleza? Pessoal, todas as terças, quartas e quintas-feiras, nós estamos por aqui às 20 horas. Essa história de hoje eu tenho certeza que inspirou e impactou a sua vida. Você, concurseiro, continue nos acompanhando. Cada história que vem aqui, cada pessoa que senta aqui no outro lado da bancada tem uma história que inspira tantas outras vidas. O intuito do DDI Podcast é isso, né? Ser vida em outras vidas. Então, um podcast diferente, divertido e inteligente. Essa é a nossa missão. Continuarmos nessa mesma pegada, nesse mesmo trabalho. E precisamos muito de você. Então, se inscreva, compartilhe e comente para que mais vidas possam ser impactadas. Meu muito obrigado e é isso. Valeu!